A violência contra a mulher ainda é uma dura realidade na nossa sociedade. Muitas das vezes, essa violência ocorre de forma silenciosa. Ocorre nos lares, nos relacionamentos, lugares esses que deveriam ser de respeito, carinho para todas as mulheres. E esse vídeo tem como objetivo trazer informações, dar voz e visibilidade para esse tema tão urgente. Vamos trazer informações sobre os direitos das mulheres, sobre os serviços sociais, que vai apoiar essas mulheres, sobre os danos psicológicos também que essas mulheres acabam sendo submetidas devido à violência. E vamos estar trazendo também os profissionais para falar e responder algumas perguntas sobre. Qual a importância da terapia para a mulher que sofreu violência? E como a terapia ajuda ela a se reconstruir? É necessário que haja um alerta, né? Para que essas mulheres possam entender de como se inicia uma violência. E elas dão sinais logo no início de uma relação. E muitas das vezes é velado, é silenciado e não entendem e não sabem diferenciar se é violência ou não. A vergonha de falar, de abordar com alguém, pessoas mais próximas, até para dizer o que está acontecendo. Então, assim, dentro dos inícios de uma violência, de uma agressão moral, psicológica, física, sexual, patrimonial, que aborda a Lei Maria da Penha, elas têm diferenciações, mas é violência. Fora a negligência e fora também o abandono. E muitas mulheres são negligenciadas e abandonadas nesse processo de violência. Onde a violência contra a mulher começa? Para mulheres que sofreram um abuso de violência, a ajuda de um profissional, como um psicólogo, fazer uma terapia, tem sido algo que tem ajudado a elas a reconstruírem as suas vidas. E em uma escuta acolhedora, uma escuta sem julgamento, é esse ambiente que elas precisam. E toda violência contra a mulher leva elas a viverem uma vida devastada. Na prática, quando a gente escuta o relato de cada uma delas, a gente vê sofrimento, a gente vê angústia, a gente vê desespero, a gente vê vidas que perderam a perspectiva. Mas quando, no decorrer da conversa, no alinhamento com ela de que existe saída, existe caminhos que vai ajudá-la a sair dessa dor, amenizar essa dor, elas saem mais confortadas, saem mais revigoradas, saem diferente da maneira que entrou nesse espaço. Então é importante ter canais, tanto presencial como online, para ajudar essas mulheres que estão vivendo esse processo de dor, de angústia e que precisa de recursos nesses lugares para serem reconstruídas no seu ambiente familiar, profissional e até se reencontrarem como mulher. E então, dentro do serviço social, como funciona o acompanhamento e acolhimento da mulher que sofreu violência doméstica? Como é feito o encaminhamento da mulher vítima de violência doméstica, desde o primeiro contato até o encaminhamento? Bem, esse primeiro contato é de extrema importância. Esse atendimento ele é individualizado, onde a mulher se sinta confortável, segura, a escuta de forma empática, nunca emitir perguntas que expressam juízo de valor, como você estava bebendo, jamais. Esse ambiente, a mulher ela tem que se sentir segura e confortável a ponto de entender e compreender a sua situação e querer pedir ajuda.
Após essa escuta e visto as necessidades específicas dessa vítima, ela é orientada aos serviços de proteção, aos direitos de serviço à proteção, ao serviço e às redes de apoio do CREAS, CRAS, apoio psicossocial, rede de justiça e segurança, orientação sobre os direitos financeiros, auxílios e até a casa de apoio. É extremamente importante que o assistente social acompanhe essa demanda desta mulher até que seus direitos sejam garantidos e efetivados. E quais são as maiores dificuldades que as mulheres encontram ao pedir ajuda? A maior dificuldade que essa mulher vítima de violência doméstica tem para pedir ajuda é o medo. De forma geral, o medo, a vergonha de se expor, a dependência financeira. Por isso que é de extrema importância que essa mulher entenda, saiba que ela tem uma rede de apoio na qual ela pode pedir ajuda e quebrar esse ciclo de violência e ter autonomia da sua própria existência. E quais instrumentos jurídicos a legislação brasileira disponibiliza para as mulheres em situações de risco? A gente possui várias medidas. A gente tem a Lei Maria da Penha, que determina algumas medidas cautelares ali, desde a prisão até afastamento do lar. Faz também a suspensão do porte de arma, se tiver. Permite que a mulher permaneça em casa e o agressor seja afastado ali do lar, para que ela consiga viver. A gente tem o canal de denúncia, que é 180. Então, em caso de qualquer denúncia, tanto uma outra pessoa pode estar ligando como a própria vítima. A gente também tem delegacias especializadas em mulher, então tem ali todo um atendimento diferenciado e especializado, voltado apenas àqueles tipos de situação. E a gente tem a lei do feminicídio, que endurece ali a pena pelo assassinato ou tentativa. E ali é mais uma questão que antigamente a gente tinha o homicídio pura e simplesmente, e hoje em dia a gente tem ali de uma forma qualificada através dessa lei do feminicídio. Então, muitos são os instrumentos que a gente tem hoje de combate. E então, o que poderia melhorar na justiça para proteger mais as mulheres? Sobre a melhora, muitas podem ser feitas, né? Algumas medidas protetivas demoram até 48 horas para serem implementadas, e isso é um tempo valioso de um risco imediato que pode estar acontecendo. Além disso, o monitoramento eletrônico com tornozeleiras em casos graves. A gente também pode colocar medidas mais rigorosas quanto ao descumprimento pelo parceiro daquela pessoa que está sofrendo a violência. A gente pode falar da celeridade processual de uma maneira geral e também da integração, né, da parte da justiça com delegados. Mais juízes de plantão, a gente sabe que é uma quantidade de processos para estarem sendo analisados muito grande, muitos casos, um volume alto. Então, quando a gente tem mais profissionais, e profissionais também de outra esfera, não só da parte judiciária, mas também psicólogos, assistentes sociais que podem estar fazendo o melhor acolhimento daquela pessoa. E a gente tem que falar de um ponto muito importante, que é a questão financeira. Às vezes, aquela vítima não tem condições de se sustentar. Então, como ela não tem essa condição, a gente precisa dar condição para que ela consiga sair daquele ambiente. Então, uma assistência financeira, mesmo que temporária, até ela se reestabelecer, é de extrema importância. Infelizmente, isso a gente não tem hoje.